Boa noite. Essa música que nós vamos cantar agora fala sobre o que Cristo é. Cristo é aquilo que Ele oferece. A Bíblia conta duas situações em que Cristo ofereceu aquilo que Ele era. A primeira é quando Jesus ofereceu a água da vida à mulher samaritana, que Ele falou que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede. E Cristo é a água da vida. E a outra situação foi quando Jesus curou o cego de nascença passando barro no olho dele. E Cristo ofereceu para aquele cego luz, a possibilidade de ver de novo. Então Cristo é a luz do mundo. Então é isso, Cristo é aquele que Ele oferece para todos nós. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, e derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Amém.
Boa noite. Tudo bem? Trabalhar bastante hoje? Será que só eu tive a oportunidade de passear hoje? É mesmo? Eu fui pro centro, fui pro shopping. Vidão, né? Mas foi legal, foi bom. Conversei com o Guilherme, almocei com o Guilherme. Fui no trabalho do Guilherme. Gerente de banco, né? Sabe, tem que ter intimidade, né? Boa noite para você também, nosso amigo da internet. Permaneça conosco, você é muito bem-vindo. Eu quero, antes de começarmos a mensagem, relembrar vocês de algumas coisas que são importantes aqui na nossa semana. Nós temos a nossa câmara de oração, onde você tem a oportunidade de a qualquer momento sair daqui, ter um momento especial com Deus ali de oração. Fique à vontade, descendo as escadas aqui, logo você encontra a nossa câmara de oração. Eu também tenho ficado aqui a partir das 18 horas para aconselhamento pastoral. Se você precisar bater um papo, conversar, pedir algum conselho, não me faça perguntas muito difíceis, mas aquilo que eu puder ajudar, com certeza estarei ali para a gente bater um papo e ajudar nesse sentido. Hoje nós temos uma novidade ainda, hein? No final aqui, você vai receber uma folha com uma meditação matinal. Veja só, o pastor Breno pediu para que eu desse uma preparada numa meditação, que você tivesse a oportunidade de amanhã, antes de sair para o trabalho, ler essa meditação. E é uma meditação, é lógico, que está baseada no que eu vou falar hoje à noite. Então, você vai levar um pouquinho dessa mensagem de hoje para a sua casa, para você ler amanhã, para você relembrar, e mais do que isso, para você desejar viver o que nós vamos falar aqui hoje, no seu dia, no seu trabalho, onde você for amanhã. Ok? Nós temos falado então sobre revolução. Nós temos falado sobre missão, como a missão traz uma revolução para a nossa vida. Falamos um pouco sobre o amor de Deus, que é o princípio da missão, é Ele que motiva, é pelo amor de Deus que nós andamos falando do seu amor, é pelo amor de Deus que Ele está em missão, que Ele está em busca das pessoas. Ontem nós falamos um pouquinho sobre como o reino de Deus se manifesta aqui no mundo, de como nós podemos dar sinais do reino de Deus, que o reino de Deus não é só aquele reino lá no futuro, lá na frente quando Cristo voltar, mas esse reino se manifesta hoje a partir da sua vida, daquilo que nós fazemos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre discipulado e missão. O título do sermão é Siga o Mestre, como vocês viram aqui no drama, muito bem feito. A ideia de que Cristo pede para que nós possamos seguir os seus passos, mas nem sempre é fácil. É fácil quando convém com a nossa vontade daquele momento, com o nosso momento da vida, mas quando Jesus quer nos tirar da zona de conforto, a gente fala, opa, peraí, não é bem assim. Sabe, de uns anos para cá, a credibilidade da igreja, da figura do pastor, do cristão, ou do crente, né, como costuma se falar, tem ido por água abaixo. Hoje em dia, há pessoas que gostam de Jesus, têm simpatia por Jesus, mas odeiam a igreja. E muitas vezes odeiam os cristãos. Uma frase conhecida aí do Gandhi, né? De que ele dizia que gostava muito de Jesus, daquilo que ele ensinou, mas não gostava dos cristãos, porque não via a mesma referência. Inclusive a dica do livro de hoje, eu não havia esquecido. Eu vou colocar a dica agora exatamente porque tem a ver com a introdução. Esse é um livro muito bom para você comprar e ler, pegar emprestado. Importante que você leia. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro, ler esse livro, leia, que esse livro é fundamental. Esse livro vai dizer que as pessoas não gostam da igreja por diversos motivos. Um dos motivos é porque
quem é da igreja, ou a igreja, ela é preconceituosa com as pessoas. Há outros motivos mais. Aqui no Brasil, a igreja, algumas pessoas ficam desconfiadas com a igreja porque a igreja é interesseira, pede dinheiro. As pessoas têm visto aí pastores prometendo curas, milagres, e o patrimônio dele crescendo, andando de avião, morando em mansão. O ano passado eu passei por uma situação um tanto constrangedora. Fui comprar meu carro. Havia acabado de chegar da África, precisava de um carro para trabalhar. Cheguei numa concessionária, escolhi o carro que eu queria, um carro de 21 mil reais. Eu tinha 10 mil reais de entrada. Quando eu falei isso para o vendedor falou assim para mim: rapaz, comprar esse carro vai ser moleza, porque você tem quase 50% do valor do carro. É só você sentar agora na frente do homem da financiadora, preenche o cadastro aprovando, você leva o carro. Eu falei, beleza. Sentei na frente do homem ali do cadastro, ele começou a fazer várias perguntas, eu fui respondendo, e ele perguntou para mim, profissão? Eu falei, sou pastor. Adivinha? O semblante dele fez assim, ó. E o que foi? Ele falou, é o seguinte, se eu colocar que você é pastor aqui, nunca que o seu cadastro vai aprovar. Falei, como assim? Ele, ó, a verdade é que as financiadoras têm pé atrás com o pastor. Falei, que legal a minha profissão, né? Bem vista, né? Ele não me deu muitos detalhes, não sei se eles são desconfiados com pastores, porque os pastores não pagam as prestações, ou se mudam constantemente, eu não sei muito bem o motivo. Mas a verdade é que eu tive extrema dificuldade de comprar o carro. Sabe, esse preconceito com a igreja, esse pé atrás com o crente, com o pastor, com o cristão, se dá por um motivo. Vocês lembram quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, certo? Mas ele disse assim também, se o sal não restaura o sabor do mundo, o que acontece com esse sal? Os homens jogam fora e pisam nele. A realidade que vivemos hoje, de pessoas que não gostam ou desconfiam de cristãos, é porque nós não estamos vivendo como deveríamos viver. Eu não discordo de algumas pessoas quando elas dizem, eu não gosto de igreja. Em alguns aspectos, eu não discordo. Porque há uma distância entre aquilo que falamos na igreja e aquilo que vivemos. Aqui na igreja falamos de amor, de união. Chega lá fora, está o cristão brigando no trabalho, xingando fulano, falando mal do outro, botando o dedo, julgando. A pessoa vai dizer, como que eu vou gostar de um sujeito desse? Como que eu vou querer ir para a igreja dele, se ele diz outra coisa, e aqui no trabalho é totalmente diferente? Eu quero convidar você a ler um texto bíblico. E esse texto bíblico ele é fundamental para que nós venhamos entender um pouco o que é discipulado. É um texto conhecidíssimo. Mateus capítulo 28. Provavelmente você já ouviu dezenas de sermões sobre esse texto. Eu só espero trazer uma visão diferente. Mateus capítulo 28, quero ler do 18 em diante. Mateus capítulo 28, verso 18 em diante. Antes de lermos, quero convidar você a curvar a sua fronte e vamos falar com o nosso Pai. Maravilhoso Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. É a sua palavra que ilumina o nosso caminho. É a sua palavra que nos traz respostas quando estamos cheios de perguntas. É a sua palavra, Pai querido, que nos guia pela vereda da justiça. Ó Pai, que seu Santo Espírito possa ser o intérprete da sua palavra em nosso coração.
e o que vamos ler aqui agora possa ser relevante para a nossa vida. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. O texto diz, na minha versão viva: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu praticamente nasci na igreja. Apesar de ter me batizado com 15 anos, mas a cultura de igreja eu conheço desde pequeno. E ouvi esse texto incansavelmente na minha vida. Mas só que eu me lembro que quando adolescente chegavam os movimentos de pregação do evangelho, né? Aquele período que você faz aquele arrastão assim de entregar folheto, oferecer estudo bíblico. E na igreja, quando a igreja queria motivar os jovens, os adultos, a sair para a missão, lia esse texto. O problema é que quando eu ouvi esse texto, na minha cabeça, na minha mente, vinha assim algo que eu não conseguia me adaptar. Porque pregar o evangelho para mim estava relacionado, era assim que a igreja me dizia, a entregar folheto, a dar estudo bíblico, a participar de um evangelismo. Daí a pessoa vai no evangelismo, lá tem um pregador, o pregador fala bastante histórias, prega a Bíblia, chega no final, ele conta aquela história bem triste, né? Triste e bonita ao mesmo tempo, né? É triste, mas sempre tem um final feliz. Faz o apelo, todo mundo chora, vai lá para frente, toma a decisão do batismo e batiza. Mas quando nós lemos o texto de Mateus, nós tomamos esse texto como uma tarefa, mesmo porque o título que nós conhecemos desse texto é o quê? A Grande Comissão. Quando a gente fala Grande Comissão, a gente pega esse texto como uma tarefa, como uma obrigação, como um dever a ser cumprido na vida. É ou não é? Mas só que esse texto não está dizendo isso. Na sua versão, o texto, aí no verso 19, vai dizer assim: Ide, fazei discípulos, correto? A palavra ide, ela não está bem traduzida aí na Bíblia. No meu, diz até vão, também não é uma ótima tradução. Seria melhor traduzir essa palavra por indo. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: olha, vocês são os meus discípulos. Indo, façam outros discípulos. O que Jesus está dizendo é assim, ó: enquanto vocês vivem, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês estudam, enquanto vocês se divertem, enquanto vocês namoram, ou seja, enquanto você vive, faça discípulo. O que Jesus está dando aqui é muito diferente do que uma tarefa. A grande sacada é que Jesus está dizendo para nós assim, ó: missão, fazer um outro discípulo, não é uma tarefa, é um estilo de vida. Nós às vezes pegamos fazer uma comparação aqui, a gente pega a nossa vida como se fosse um bolo, e a gente corta esse bolo e diz assim, ó: esse pedaço é meu estudo, esse pedaço é trabalho, esse pedaço é divertimento, esse pedaço é família. O que Jesus está dizendo aqui, e ainda tem quem diz, né, esse pedaço é igreja, é religião. O que Jesus está dizendo é: amigo, todo bolo é fazer discípulo. Todo bolo
é fazer aquilo que eu estou pedindo para vocês. O problema é que nós separamos vida espiritual com o nosso trabalho. Separamos vida espiritual com os nossos estudos. E desse jeito, cumprir a missão de Jesus é chato. Não é relevante. Ninguém gosta de fazer. O que Jesus, na verdade, está pedindo para nós é: siga o Mestre, me siga, faça aquilo que eu faço, viva da maneira como eu vivo, e as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: eu preciso disso. Há pouco tempo eu ouvi a história de um missionário no Rio de Janeiro. Esse missionário trabalhava em comunidades carentes. E o sonho desse missionário era conhecer Israel. Ele era maluco por ter uma oportunidade de ir um dia para Israel, conhecer Jerusalém, passar pelas cidades onde Jesus caminhou, porque ele dizia: eu quero caminhar, eu quero pisar onde Jesus pisou. Mas esse missionário, um missionário também pobre, não teria dinheiro para fazer isso. Mas só que ele sempre orava por isso. E um dia, orando para que Jesus desse a oportunidade para ele ir para Israel, andar onde Jesus andou, Deus disse assim para ele: filho, eu não quero que você ande onde eu andei. Eu quero andar onde você anda. Quando você entra aí nessa favela, visita uma família, eu quero ter a oportunidade de ir em lugares que eu ainda não fui. Eu quero que você me conceda a grande oportunidade de pisar onde você pisa, para que as pessoas possam me ver. Sabe, querido, isso é difícil. Se eu perguntar aqui quantos se sentem semelhantes a Cristo Jesus verdadeiramente, quantos levantariam a mão? Qual é a noção de Cristo que as pessoas lá fora têm tido quando elas olham para nós? Eu fiz um gabarito assim, porque a realidade é que Jesus não quer membros de igreja, Jesus quer discípulos. Eu vou ler algumas frases aqui, quem sabe você se identifica em alguma delas. E se você se identifica com alguma delas, você tem que repensar sua vida. Vamos lá, para a primeira. Membro de igreja louva quando está na igreja, mas discípulo louva todos os dias. No trabalho, em casa, a todo momento. Se você tem louvado a Deus somente dentro da igreja, repense sua vida espiritual. Membros de igreja seguem regras e mandamentos. Discípulo tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Membro de igreja é aquele que chega ao pastor e fala assim, ó: pastor, o jovem, né? Pode ir no cinema? Isso é um membro de igreja. Ele está preocupado com as regras. Ele está preocupado até onde ele pode ir. Mas o discípulo de Jesus, ele tem uma comunhão com Cristo de tal maneira que não precisa dizer, ninguém precisa dizer para ele o que ele tem que fazer ou o que ele não deve fazer. Porque ele caminha com Cristo. Cristo diz: filho, é aqui que você entra. Filho, é aqui que você não entra. Esse é o discípulo. Membro de igreja confia nos próprios méritos. O discípulo sabe que precisa de Jesus para tudo, em todos os momentos. A vida espiritual, o apóstolo Paulo vai dizer que não é contra coisas que enxergamos, não é contra coisas que nós convivemos dia a dia. A vida espiritual é uma luta espiritual.
E se em algum momento você pensar que você pode confiar nos seus próprios méritos, naquilo que você pode realizar, não se engane, você não vai ser vitorioso. Membro de igreja quer bons cultos, o discípulo quer ser morada de Deus onde estiver. Membro de igreja quer estar na igreja o tempo todo. Discípulo de Jesus quer ser igreja aonde ele vai. Membro de igreja ele espera um reavivamento espiritual sentado na igreja, sentado e reclamando, porque não adianta, se só está sentado, em algum momento vai achar alguma coisa para reclamar. Mas discípulo de Jesus busca a revolução espiritual através do serviço, não se contenta com conforto, não se contenta com vida monótona, parada. Ele quer estar servindo, porque ele entende que é no serviço que ele encontra reavivamento espiritual. Meus queridos, de tudo isso que eu falei, eu vou dizer para vocês o seguinte: para ser discípulo de Jesus mesmo, para que tudo isso venha acontecer na sua vida, você precisa de comunhão. Hoje eu vi uma frase no Facebook que dizia o seguinte: um homem perguntou a Deus: Senhor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Deus olhou para o homem e disse: pergunte a um passarinho o que é mais importante para ele, a asa direita ou a asa esquerda? Discípulo que não lê a Bíblia diariamente, que não ora, não tem como ser discípulo, porque a transformação é de dentro para fora, não é apenas um comportamento que nós esperamos, mas é uma transformação de dentro para fora. Quero ler mais um texto com vocês, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 13. É o texto, na verdade, que eu já citei aqui, eu só vou ler o comecinho do texto. A minha versão diz: vocês são o sal da terra. Eu pergunto aqui, quantos aqui gostam de comer? Levanta a mão. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui agora. Se você quiser, lógico, feche o seu olho. Feche o seu olho. Imagine agora aquele prato que você gosta de comer muito. Não, fecha o olho, imagina isso aí. Bota esse prato na sua frente agora. Deu água na boca? Quem teve água na boca aí? Alguns aí chegou a dar água na boca. Eu pergunto para você, quando você come esse prato, o que é que você fala? Você pensa assim: que sal delicioso, é isso que você fala? Hã? Lógico que não é. Quando a gente come uma comida gostosa, a gente não fala do sal. Fala? Não. A gente fala que o prato está gostoso. Ou, você entendeu. Não é o prato, você entendeu. O que Jesus está dizendo aqui, querido, é algo extraordinário. Quando Jesus diz que você é o sal da terra, Jesus está dizendo assim que você dá um sabor diferente para as coisas que você faz. Jesus está dizendo que quando você namora, as pessoas lá fora vão olhar para o seu namoro e vão dizer assim: o namoro desse casal aí é diferente. Parece que tem um tempero especial. O que Jesus está dizendo é que quando você se relaciona no trabalho, na faculdade, as pessoas olham para você e dizem assim: não, a maneira como as pessoas tratam o outro é diferente.
que Jesus está dizendo é que, como discípulo dele, você dá um sabor diferente às coisas, diferente da maneira como as pessoas estão acostumadas. É diferente daquilo que as pessoas veem todos os dias em suas vidas. Mas isso só acontece quando você é discípulo. Eu estava na cidade de Sorocaba, fazendo um evangelismo, num dos bairros mais perigosos de Sorocaba. Para vocês terem uma ideia, eu dormia na própria igreja, e os traficantes escondiam as drogas no muro da igreja, porque não era rebocado, então eles faziam aquele furo no tijolo e guardavam tudo naqueles furos. Um dia caiu alguma coisa com droga no quintal da igreja. O rapaz pulou lá e depois ele me procurou e falou: ô pastor, desculpa aí, é que caiu aí um bagulho aí no quintal e a gente ficou preocupado se as crianças iam pegar e ia comer, tive que pular. Eu falei: não, tranquilo, entre e sai a hora que você quiser. Eu vou discutir com um sujeito desse. E numa noite, voltando de estudo bíblico, eu passei num ponto de ônibus. Mas, gente, pensa na coisa mais irrelevante que eu estou dizendo para vocês. Eu passei num ponto de ônibus, vi algumas pessoas e falei: boa noite. Mas passei, boa noite. Eles responderam, fui embora. No outro dia, eu estava na frente da igreja esperando um casal para um estudo bíblico. Passou um homem por mim, ele voltou e falou assim: não foi você que passou ontem lá no ponto de ônibus e falou boa noite? O meu ato foi assim, um ato tão natural que assim, eu nem lembrava se era eu mesmo. Eu falei: amigo, acho que era, onde que é? Ah, ali, não, eu passei ali mesmo. Ele falou: não, é você mesmo. Eu estava mal naquele ponto de ônibus. Eu estava triste, cheio de problemas, desesperado. E você passou ali, você falou um boa noite para mim. Foi como se você estivesse falando assim para mim: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Fique em paz, porque isso vai ser resolvido. Eu fiquei tão desconcertado com aquilo, que assim, eu não consegui nem perguntar o nome dele. Ele falou, eu fiquei mudo. Ele foi embora e eu fiquei pensando naquilo um bom tempo. Falei: como assim? Foi uma boa noite. Passando na rua, boa noite. Só isso. Sabe o que é incrível nisso? É porque naquele dia, naquele momento, se cumpriu o que o apóstolo Paulo fala: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque ele não ouviu o meu boa noite. Não foi o meu boa noite que ele ouviu. O que ele ouviu foi a voz de Jesus dizendo: fica calmo, vai dar tudo certo. Sabe, querido, Cristo quer fazer isso conosco todos os dias. A verdade é que nós não temos uma missão. Nós vivemos na missão. Todos os dias, em todos os lugares, em tudo o que nós fazemos. Eu quero pedir para o Mateus colocar essa frase aqui, porque eu quero que você saia daqui com essa frase. Você pode esquecer tudo, mas se você sair com essa ideia na sua mente: nós não temos uma missão, nós vivemos na missão, todos os dias, em todos os lugares, em tudo o que
fazemos. Quando isso acontece, você faz discípulo. Quando isso acontece, as pessoas falam assim: eu quero te seguir. Porque você faz algo, você vive algo, você conhece alguém que eu não conheço e eu preciso conhecer. Você jovem, adulto, terceira idade, a melhor idade, como o pastor falou no sábado, você tem a oportunidade de viver isso todos os dias. E é isso que Cristo espera. É isso que Cristo espera para esta igreja. Ele não quer você como um membro de igreja. Ele quer você como um discípulo de Cristo Jesus. Eu já quero lançar um desafio aqui para aqueles que tiverem disponibilidade amanhã. Lá na Praça 7, perto de um piano que tem ali. Vocês conhecem? Eu conheço, hein? Eu não sou daqui e conheço. Praça 7, tem um piano lá. Procura que você vai achar esse piano. Tá velhinho, mas tem um piano lá. A partir das 14 horas. Se você tem um instrumento musical em casa que não precisa de energia elétrica, enfim, se você também não tem um instrumento, mas tem braços para abraçar, tem boca para sorrir, esteja lá amanhã. Que amanhã a gente quer levar um pouco de alegria para o pessoal daquela praça. A partir das 14 horas, esteja lá amanhã. Porque Jesus quer usar você todos os dias, em todas as coisas. Vamos ouvir uma música agora. E esta música é para você que realmente quer viver isso. Enquanto você ouve a música, eu peço que você se coloque em pé, se for o seu desejo, viver isso todos os dias. Faz muito tempo que estou sem direção, mas hoje recebi um chamado, uma missão. Estou aqui, usa-me, ó Senhor. Os meus medos eu deixo pra trás, pra te seguir. Eu me calo e fico em paz, pra te ouvir. Esvazia-me e enche-me só de ti. Faz muito tempo que estou sem direção, mas hoje recebi um chamado, uma missão. Estou aqui, usa-me, ó Senhor. Os meus medos eu deixo pra trás, pra te seguir. Eu me calo e fico em paz, pra te ouvir. Esvazia-me e enche-me só de ti. Os meus medos eu deixo pra trás, pra te seguir. Eu me calo e fico em paz,
te ouvir. Não tenho nada, não sou ninguém, mas clamo a ti. Com seu amor posso ir mais além, sem desistir. Os meus medos eu deixo pra trás, pra te seguir. Eu me calo e fico em paz, pra te ouvir. Esvazia-me e enche-me só de ti. Maravilhoso Deus, estamos aqui neste mundo para ser a sua voz, para ser as suas mãos, para ser o seu sorriso. Ó Pai querido, por favor, realize em nós uma revolução, que Cristo Jesus possa habitar em nós, que possamos, ó Pai querido, seguir os passos do Mestre, possamos viver na missão, em todos os momentos, em tudo que fazemos e em todos os lugares. Toma essa igreja em tuas mãos. E ó Pai, se porventura há alguém aqui que, quem sabe, não conhece esse Cristo, que essa pessoa possa dar um espaço no seu coração para que o Senhor possa entrar, para que essa transformação também possa acontecer na vida dela, e que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém, ó Pai.